pessoas geralmente ficam revoltadas. Então se o filme não passar no teste, não é pra ver o filme? Não, ninguém tá falando isso. Eu acho que, do mesmo jeito que quando você escreve uma crítica sobre um filme, você tá iluminando pontos desse filme baseado em N coisas, assim, no seu repertório, em teorias do cinema, em linguagem. Mas não quer dizer que você não vai assistir esse filme, porque uma pessoa falou que esse filme é ruim, enfim. Considerando que o teste de Bechdel, ele só avalia o fato de que hajam personagens femininas que tem um nome em algumas propostas, em outras não é mencionada a necessidade de um nome, né? Que conversem entre si sobre um assunto que não seja um homem. Então, na verdade, ele não está falando sobre a qualidade da criação dessas personagens, da profundidade, da trajetória, das motivações, enfim. Ele só está falando que essas personagens existam em um filme, existam por elas e não por um personagem masculino a que elas estejam atreladas, e ainda assim a maior parte dos filmes não passam no teste. I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. Esse teste, ele é interessante como um indicativo de coisas, assim, ele indica para algumas informações. E acho que a questão da fala é importante porque ela dá um agenciamento, né, para esse personagem, para essa pessoa. I think it is. You didn't think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there? Yeah, I kind of did. Uma maneira de se colocar que não é a partir da visão externa, né? É a partir das atitudes dela e do ser e estar dela assim, dentro desse filme. Isso é muito importante quando a gente pensa nessa coisa dos diálogos, sobre o que essas pessoas estão falando, quanto tempo de tela essas pessoas têm, como a gente vai se conectar a esse personagem, né? Que tipo de complexidade está por trás da construção desse personagem. Então isso eu acho excelente, mas esse teste também mostra uma coisa interessante. Nem todos os filmes dirigidos, porque é um outro ponto também, nem todos os filmes dirigidos por mulheres passam no teste de Bechdel. Que é uma outra coisa do tipo, para quebrar também um outro estereótipo de que todo filme dirigido por mulher é de uma determinada maneira, ou toda mulher diretora pensa igual, ou toda mulher é igual. Eu não acho que o teste de Bechdel avalia a qualidade de um filme, ele avalia o mais básico no sentido de representatividade feminina, que é a personagem não ser unidimensional, mas ainda assim ele é necessário pelo fato de que se a maior parte dos filmes comerciais não atendem esse critério, que é tão básico, então é porque realmente a gente ainda precisa questionar onde que estão os papéis femininos nessas narrativas. Para mim, isso está vinculado a uma falta de diversidade de pessoas nos trabalhos de trás das câmeras. Porque já existem inúmeras pesquisas que mostram que quando mulheres são diretoras, por exemplo, aumenta a possibilidade de mulheres também serem contratadas como roteiristas no filme. E quando mulheres são roteiristas, a porcentagem de mulheres personagens também aumenta. As pessoas tendem a ir para uma criação de um universo, ou criar um outro universo que pode ser até uma coisa, sei lá, ficção científica, nada a ver com o mundo real, nutrida dessas experiências dela, né, de como ela vê o mundo, né. Então, eu acho que se a gente pensar que a indústria ela é regida por homens, a maior parte dos diretores são homens, produtores, a gente acaba tendo homens brancos, tem toda aquela coisa, né, ainda. A gente acaba tendo uma visão mais representativa do que essas pessoas pensam, né, e que também elas não são iguais entre si, né, mas acaba sendo uma coisa mais homogênea, né. Porque tem um grupão ali que ele é meio parecido, né? Então, assim, se nos bastidores as pessoas que estiverem tomando as decisões foram sempre homens, produtores homens, diretores homens, roteiristas homens, a chance de mulheres serem personagens é muito menor. E aí eu acho que realmente isso não é uma preocupação, né? Porque acaba sendo uma visão de mundo, né? Dessa pessoa, né? Que é uma pessoa meio padrão, né? E isso aí a gente pode expandir para pensar não só a questão de gênero, mas a questão étnico-racial e de diversidade sexual, e aí pensar, são homens, mas são homens brancos, são homens héteros, homens cisgêneros, né? Então eu acho que isso reflete nas criações desse grupo. Eu acho que a questão do teste é um pouco isso, assim, os interesses mesmo. Eu acho que os interesses das pessoas que estão por trás da criação dos filmes são interesses que não têm a ver com o que o teste propõe, assim, necessariamente. We can't save everyone in this war. This is not what we came here to do.
it's what I'm going to do. Que significa que um critério extremamente básico ainda é uma dificuldade de ser atendido. Isso tudo vai influenciar no resultado que a gente vai ter nesses filmes, né? Mas acho que é muito restrito olhar para esse teste e pensar nele como uma forma de dizer se o filme é bom ou não é, ou se você deve assistir ou se não deve assistir. Eu acho que ele é mais um pontapé pra gente pensar, não necessariamente pra limitar uma experiência, sabe?